Em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler o texto com o qual finalizamos a ministração na quarta-feira. E então dar continuidade hoje. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos repetir? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai, nós oramos entregando nas Tuas mãos essa manhã as nossas vidas, seja a Tua palavra viva sobre nós, seja o Teu nome sobre os nossos corações. Queremos, Pai, lançar fora todo eu, queremos declarar morte à carne, seja mortificado a carne cada dia em nós, que absolutamente, Senhor, seja movido o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse exato momento sobre o seguinte título: Sendo transformado de glória em glória, a imagem de Deus. Nós percorremos uma caminhada até aqui, nós vamos retornar para onde iniciamos depois, mas nós estamos buscando entender o que a palavra de Deus está buscando nos ensinar quando Paulo, no texto de 2 Coríntios 3, ele declara que somos transformados de glória em glória pelo seu Espírito, segundo a sua imagem, pelo seu Espírito. Durante 2 mensagens, nós ministramos sobre a glória de Deus que foi manifesta a Moisés. E nós entendemos claramente que o de glória em glória que Paulo estava dizendo, ele mesmo cita Moisés no texto, significa ir até a presença de Deus e contemplar a presença de Deus, ouvindo sua voz, e a sua voz, então, trazendo sobre nós a sua manifestação. No caso de Moisés, no Antigo Testamento, sua pele ficou resplandecente, ficou reluzente, e o povo de Israel temia, né, quando ele falava, pois sua pele estava reluzente, e então ele cobriu-se com o véu. Paulo declara que nós devemos, com o rosto descoberto, sem o véu, ou seja, expressarmos a glória do Pai. E ele destaca que, para que isso aconteça, eu tenho que ser transformado de glória em glória. E aí nós finalizamos quarta-feira lendo esse texto o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, onde eu deixei claro aqui, pelo menos uma palavra de anúncio, né, final, que na nova aliança, esse ir até o Senhor, contemplar a sua glória, é o que Deus manifestou na pessoa de Jesus. Ele veio. E quando nos tornamos discípulos e temos comunhão com o Senhor por meio da pessoa, das palavras, da vida de Jesus, e isso pode ser feito lendo a palavra. Lendo a palavra. Quando você lê a palavra, você está sendo transformado. Eu quero recordar aí você as palavras de Paulo, né, aos Romanos, no capítulo 12, ele roga aos irmãos que vos apresenteis com um verdadeiro culto, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a mente vai ser renovada? Com a palavra. A palavra se fez carne
E ela habitou entre nós, nas palavras de Paulo, Paulo dando testemunho. E ele diz, e vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Nós devemos abordar hoje à noite, ou talvez não, talvez só quarta-feira, mas o meu propósito é hoje à noite, né? Falar do unigênito do Pai. Como assim? Note aí o verso 14, aí as palavras. Ó. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos recordar aqui esse princípio que eu finalizei ensinando. Quando João disse, vimos a sua glória, ele estava dizendo, eu andei com ele, eu estive perto dele. E nós abordamos, não só quarta-feira, né? Eu sempre tenho falado isso aqui, que não existe cristianismo sem esse contato com Jesus. E que não é um contato de ler a palavra somente, mas é também por meio da oração. Claro que você vai ter muito assunto para orar mediante a ministração da palavra na sua vida. Se você tem sido ministrado pela palavra, você tem muito assunto para orar. Porque conforme a palavra vai martelando no coração duro, ou vai sendo inserida no mais profundo da sua alma, como espada que ela vai pondo as coisas em ordem e aí vai fluindo os motivos de oração. Quero dar destaque aí, né? Se você é daqueles que diz assim, pastor, eu vou orar, mas logo acaba meus motivos. Eu digo, meu filho, você ainda não viu o Senhor. Porque quem já viu o Senhor sabe que tem muitos motivos. Por quê? Porque a própria presença de Deus aponta, no bom sentido da palavra, né? Porque quando Deus se manifesta, nós vemos os nossos pecados, a nossa pequenez, e isso nos lança para nos entregar para Ele. Se for o diabo, ele vai apontar os seus pecados e você vai sentir vontade de largar a fé e que você não é digno de Deus, então você não vai mais levar adiante. O diabo, ele destrói, diminui, despreza, leva a um autodesprezo. Quando Deus se revela, nós vemos a nossa realidade e isso nos lança para buscarmos a sua face com uma fome enorme, porque sem Ele nada somos. Não é nada seremos, é nada somos. Né? Nada seremos, pode ser que agora você acha que está tudo certo, não precisa dele, só no futuro. Né? Então, mas no futuro, Senhor, já viu aquela história? Eu não vou para a igreja agora não, mas quando eu estiver velho, não diz isso, né? A pessoa diz, agora não. Então, só quando for no restinho, e às vezes o restinho, irmão, está tudo acabado, a pessoa não enxerga mais, já para andar precisa do andador e tudo. Aí, Senhor, eis aqui o teu servo, né? Eu creio plenamente que você vai ser instrumento de Deus, mas a vida que Deus nos dá deve ser hoje, apresentada, e não é eu que vou escolher, né? Não vou escolher. Meu Deus, faz mais de 2000 anos que Ele enviou o seu Filho à Terra, então, quem chegar dizendo que depois, já está atrasado há 2000 anos, né? No sentido de que a bênção já foi dada há muito tempo. Enfim, então, hoje à noite ou quarta-feira, nós vamos abordar o unigênito do Pai, porque não é primogênito, é unigênito, só tinha Ele. Só Ele era filho. Entenda aí, eu já quero deixar aqui um vislumbre do que nós vamos ver. Nós pretendemos levantar na Escritura a unigenidade, já que eu posso dizer isso, unigenidade, ó, não existe essa palavra. Mas o ato de Deus em dar o Filho único. E nós vamos ver as características dessa única paternidade, única filiação naquele momento. Todos os demais haviam seguido o caminho de Adão. Todos estavam desfigurados. Mas Jesus era o unigênito. E nos evangelhos nós vamos ver esses traços do unigênito. Meus irmãos, é de abalar o coração para a glória de Deus. Quando eu digo de abalar, no sentido de nossas
nossas argumentações e nossos pensamentos, isso tudo aí vai por terra, se acaba e a gente olha e só se rende diante do unigênito do Pai que foi entregue. Mas sobre isso falaremos depois. Eu quero percorrer um caminho para dar o sentido que nós vamos falar agora de manhã, porque antes de estudar sobre Jesus, o unigênito do Pai, o único filho, nós vamos, né? Pastor, eu não entendi. Se acalme. Eu já ministrei aqui, né, sobre a genealogia de Jesus e nós lemos que houve um outro filho de Deus. Qual era o outro filho de Deus na terra? Quem era? Adão. A genealogia vai citando os pais, de frente para trás, né? Até chegar lá, Adão, filho de Deus. Adão permaneceu como filho de Deus? Não. Ele se autoproclamou como Deus, aceitando a proposta das trevas, e se fez só, vazio. Não quis estar debaixo da palavra. E ali ele foi desfigurado como filho. E todos nós nascemos debaixo dessa herança. Em Cristo nós somos chamados a retornar. E aí nós citamos os textos, por exemplo, sobre a adoção de filhos. Nós fomos adotados. Mas como que isso aconteceu? Vamos lá. Abra aí agora no Evangelho de João, no capítulo 20. João, capítulo 20. Logo aí no capítulo 20, no versículo 17, Jesus aparece a Maria Madalena. Aí você já conhece o texto, né? Maria Madalena está lá chorando, no versículo 15. E aí ela ouve a palavra, né? Mulher, por que choras? Verso 15. Mulher, por que choras? Perguntou Jesus. Mulher, por que choras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu, Senhor, tu o levaste, diz-me, onde o puseste, eu irei buscar. Ela não reconheceu que era Jesus, né? Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltou-se e disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, né? Irmãos, enfim, o texto é rico, né? Riquíssimo, né? Ela usa em hebraico Rabone, né? Na época eles falavam grego, aramaico ou hebraico. Vamos lá? Na época de Jesus falava-se grego, hebraico ou aramaico? Hein? Aramaico. Só usava o hebraico quem era fiel à religião judaica, o judaísmo, porque o texto original, o texto da Escritura era lido em hebraico. Quando ela fala assim, Rabone, ao que dá a entender o texto, ela está dizendo o santo, o mestre dos mestres. Ela não repete em aramaico, mas repete em hebraico. Tem 2 episódios que acontece algo assim. Paulo, quando em Atos dos Apóstolos ele fala com a multidão que havia acabado de espancá-lo, lembra do texto? Paulo está pregando e tal, e o pessoal mata esse homem. E os judaizantes o agrediram, e aí de repente os romanos pegam ele, levam para um determinado local seguro, ele pede permissão para falar com o povo, e então ele fala com eles em hebraico. E ele fala de Deus em hebraico. Só falaria em hebraico do Senhor e da sua palavra quem quisesse deixar a mensagem. Eu também sei o hebraico, eu também conheço a fé, eu também sou judeu e era da fé judaica. No caso, isso estava nas entrelinhas que depois ele explica.
que aconteceu com o povo de Israel? Todos se calaram. Inclusive nessa fala é que Paulo diz assim: eu estudei aos pés de Gamaliel. E aí todos se calam. Porque não só falava em hebraico, mas conta ali a sua história e demonstrava que realmente conhecia a Escritura na língua original do povo de Israel, no caso, quanto à Escritura. Isso está nas entrelinhas, você tem que estudar o texto, e eu gosto de estar falando isso aqui, irmãos, para poder dar sentido quando o pastor fala aqui, estude a palavra. Porque eu creio que a cada momento como esse, sua mente se abre, né? E isso tem que acontecer lá na sua casa, você estudando. Invista nisso. Mas voltando agora aqui para o texto, vamos lá. Vou abrir um parênteses aqui só para falar do texto do Rabone, né? Vamos lá, verso 17, vamos voltar para o assunto. Como é que está escrito aí? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus proferiu isso quando? Depois de sua morte e ressurreição. Quando ele morreu, todo mundo sabe, o véu se rasgou de alto a baixo, a velha aliança encerrou-se. A aliança do Antigo Testamento se encerrou na morte de Jesus. O Cordeiro de Deus firmou com sangue a aliança. E quando ele fez isso, Deus estava agora gerando filhos, segundo o unigênito do Pai. O unigênito caminha com os discípulos, o unigênito convive com eles 3 anos e meio, alusivo isso é, a aplicação disso para o nosso tempo qual é? Oração, palavra, você está estando com Jesus 24 horas ali na presença dele e sendo ministrado por ele. E só agora, depois da ressurreição, Jesus trata os discípulos com essa linguagem. Isso não foi por acaso. Quando ele diz: vá e diga aos meus irmãos, e dize-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Entenda bem, ó. Essa linguagem de meu Pai, Jesus não utilizava quanto aos discípulos. Ele e os discípulos, ele tratava sempre assim, olha, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. Aí Jesus estava se referindo aí à proximidade, vocês são próximos, vocês são amigos. Amigo na linguagem judaica era alguém que a gente queria bem, andava em aliança e compartilhava a vida. Talvez por meio dos negócios, isso era muito sério, para você ter uma ideia, por exemplo, não se sentava à mesa com uma pessoa que não tivesse aliança com Deus. Por quê? Porque no judaísmo, alusivo, é clara a lei, a pessoa não podia ter aliança com alguém que não tem aliança com Deus. Porque na lei isso está proibido, no sentido de que acabaria compartilhando os deuses da pessoa. Isso historicamente está provado no meio do povo, na história de Israel. Então, nesse momento aqui, Jesus usa uma nova linguagem. Uma nova linguagem. Ele usa a linguagem meu Pai e vosso Pai. Por isso que entender o Jesus unigênito vai trazer uma profundidade para a minha comunhão e para como Deus me amou. Pastor, para que eu tenho que estudar tudo isso? Meu irmão, você vai entender o tamanho, a largura, a profundidade. Mesmo assim, no final, você ainda vai ficar só com um pedaço do que realmente é, porque só na glória nós vamos contemplar totalmente. Só. Mas o que Deus deseja por sua palavra compartilhar conosco é suficiente para nos impulsionar.
Entenda bem, ó. Existem duas formas de pregação: a pregação com palavras de efeito, a pregação autoajuda chamada, e a pregação que procura te ensinar o que significa isso, o texto na Escritura Sagrada. Qual dos dois vai impulsionar você? Ó, mensagem de autoajuda. Você vai vencer, mas não diz como. Mensagem de autoajuda. A vitória é sua. Mas como você pode crer que é sua? Entenderam? A mensagem de autoajuda. Creia em Deus, aconteça o que acontecer, Ele vai te abençoar. De certa forma, isso está até errado, porque aconteça o que acontecer. E a responsabilidade do crente? E a conduta do crente fica onde? Só Deus? É só o Senhor que faz? Não importa como eu esteja, Ele me dará o que eu quero. Isso pode gerar o que aconteceu aqui uma vez. Uma vez, irmãos, faz muitos anos, Deus abençoe, nunca mais aconteça, Deus tenha transformado as pessoas. Mas terminou o culto, foi um culto poderoso, eu chamo de culto poderoso, aquele culto que a gente nem vê o tempo passar, né? Nem vê o tempo passar, a gente está ali adorando a Deus, parece que a gente está vendo o trono, e a presença de Deus está maravilhosa ali, a gente está sentindo a presença de Deus. Naquele dia foi assim. Aí terminou o culto, uma senhora que estava visitando, uma senhora que morava em outra cidade, mas estava visitando aqui, veio visitar. Já era crente. Aí ela pediu oração no final do culto. Lembra dessa história? Eu já contei várias vezes. Ela veio pedir oração no final do culto. Naquele dia eu fiquei aqui na frente. Ó, quem quiser oração pode vir aqui. Aí ela veio pedir oração. Irmãos, veio no meu coração que eu tinha que perguntar, mas a senhora quer oração para quê? Porque no meu coração era quase que dizendo assim, não ore não. Aí... Como assim esse negócio? Não ore não. Aí eu digo, mas senhora, qual o motivo da oração? Não, porque eu estou gostando de um rapaz e eu queria que o senhor orasse para que Deus me abençoasse e desse certo. Aí veio no meu coração aquele negócio ruim. Não ore não. Eu digo, minha senhora, essa pessoa é livre e desimpedida para ficar com a senhora? Ela ficou sem graça e disse, não, ele é casado. Irmãos, um papo de maluco, né? O que tinha na cabeça dessa senhora? Eu estou falando de gente crente, que diz que é crente. Não estou falando, é pesado, essa é pesada. Mas aconteceu aqui, ninguém me contou. O que tinha na cabeça de uma senhora que ela haveria de achar que Deus ouviria uma oração para ela ter um homem que não era dela? Aí é aquela frase que eu digo, eu pensava que eu já tinha visto de tudo, né? Mas naquele dia eu descobri que não. E aí, né, eu tive que aconselhar essa senhora, né? E no final orei para Deus mudar a história dela, né? Mas você imagina um negócio desse? Então, eu preciso saber o porquê que a Escritura está escrita e o que significa, para que quando eu for orar, eu entenda quais os motivos que eu tenho que orar. Quais os motivos? Como eu vou entender mais sobre mim? Sobre a minha conduta, conhecendo a glória. A glória. Então, Jesus declara aqui, o meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e vosso Pai. Aqui começa um novo tempo. Agora abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, finalzinho aí, versículo 28. Vamos ler aí, observe bem a linguagem do Novo Testamento sobre a filiação de Deus, aliás, a paternidade de Deus para conosco. Em que sentido?
Vamos lá, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Vamos repetir juntos? Fique de pé aí, vamos repetir. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, né? Aí segue o texto, mas a ênfase minha aí está no finalzinho. Para serem conforme a imagem de seu Filho. Quem é que é para ser a imagem do seu Filho? O que ele predestinou, aqueles que ele predestinou, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você pode repetir, ó, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Na tradução que está sendo posta ali, está escrito assim, a mesma coisa, né? A fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Lendo o versículo todo, vamos ler de pé mesmo como estamos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Poder sentar. Permaneça com o texto aí na tela, por gentileza. Pode permanecer. Irmãos, esse texto tem uma condicional. Qual é a condicional do texto, que o texto está esclarecendo? Aqueles que ele predestinou, e aí o verso 29, o que dantes conheceu, ou seja, antes de nascer, ele já conheceu. Antes de você nascer, eu já tinha te conhecido. Sabia tudo sobre você. Também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem. A imagem de quem? Do seu Filho. Aí vem o grande ganho, é sabermos o que significa o unigênito do Pai. Primeiro Jesus se manifestou como um unigênito. Primeiro, ele se manifestou como o Filho único. Na morte dele e ressurreição, ele finaliza o plano para a adoção dos que não eram filhos. E somos filhos por adoção, conforme o próprio Paulo diz. Mas o texto, como eu disse, tem uma condicional. Qual é a condicional? Você tem que ser a imagem do seu filho. Pastor, mas aí fica difícil. É a imagem de Deus ou é a imagem do seu filho? Irmãos, a imagem do filho é a imagem de Deus. Lembra disso? A imagem do filho é a imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, 3. Deus falou aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias falou pelo seu filho. E o filho é expressa a imagem da sua pessoa. Resumo, né? Novo Testamento, o Evangelho. Jesus olha para Filipe e diz, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Filipe tinha acabado de dizer, Senhor, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, pergunta, mostra-nos o Pai. Me pedes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o Filho, o unigênito, Jesus era o único, a imagem de Deus. Vamos lembrar aí do homem e da mulher, essa fala é repetida lá em Gênesis 1, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. E aí segue o que ele vai fazer, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo isso. E o que está escrito ali era um plano de ter filhos na terra. Quando Adão pecou, isso foi cortado. Essa unidade e a semelhança que ficou foi as características,
O homem pensa como Deus pensa, né, no sentido da capacidade de pensar, e tantas outras coisas, sabedoria, inteligência, capacidade de criar coisas. De forma ínfima nós criamos, mas comparado com Deus, né? Carro. O homem cria um carro diferente todo ano, né? Modifica o carro. Meu irmão, mas ele rala muito para poder modificar. Eu fico pensando o trabalho que deve ter. Eles devem passar o ano todinho pensando o que vai modificar desse carro aqui nosso para o ano que vem, porque já fizemos tantas mudanças. Eu me lembro quando o carro os carros todos eram quadrados no Brasil. Foi até um dos nossos presidentes que praticamente baixou um decreto que agora no Brasil tinha que modificar o design dos carros. Pelo menos foi o que eu ouvi, eu não procurei me informar tanto, mas, se não me engano, foi o Sarney que requereu que no Brasil fosse modificado o design dos carros, porque de todos os lugares parecia que era o lugar que os carros mais eram parecidos com um quadrado, não tinha curvas, era tudo quadrado, e você pode lembrar aí dos carros do passado, realmente houve um período assim. Mas eu imagino a dificuldade que se tem para criar novas coisas. Deus cria novas coisas todo dia. Qual é uma prova disso? O nascimento de uma pessoa. Você imagina fazer 7 bilhões de retinas diferentes? 7 bilhões. Você imagina 7 bilhões de impressões digitais diferentes? Deus faz isso. Manda o homem fazer aí um carro diferente, 7 bilhões de carros diferentes. Pode juntar todos os carros criados, todas as séries, desde que o carro foi criado, não vai chegar talvez em 1000. E Deus cria 7, atualmente tem 7 bilhões. E no decorrer das gerações, então, e Deus tem criatividade. Então a nossa é ínfima, diga ínfima. Quando você se achar assim, né, cheio de você, aí você lembra disso e murcha, né? Murcha e o peitão estava cheio, eu sou. E aí, se a gente for falar disso, vai gastar muito tempo. Mas eu quero aqui deixar claro, irmãos, que a imagem desfigurada, ela estava de novo entre os homens, na pessoa de Jesus. E qual é o seu grande alvo como crente? Nós estamos falando sobre a transformação. A transformação de glória em glória. A cada experiência, a cada contato, a cada momento que você se lança para buscar a Deus, você está dizendo, eu ando com Jesus como os discípulos andaram. E eu entendo que eu tenho que ser como Ele é. Pode deixar esse texto aí aparecendo, o texto de Romanos, por gentileza. Romanos capítulo 8, verso 29. Eu preciso ser como Ele é, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí vem o nosso estudo de agora de manhã. Eu já sabia que ia ser assim, mas tudo bem. Nós vamos continuar talvez à noite. Nós temos ainda 20 minutos para falar sobre isso. A fim, leia aí comigo o final. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, isso aqui é uma condicional. Como assim? Se você não está com o alvo de ser transformado à imagem de Deus, conforme o seu Filho, como é que nós somos transformados à imagem de Deus? Olhando para o Filho e andando com o Filho, e o Filho sendo autoridade sobre nós. Muito bem. A fim de que ele seja o primogênito. Você sabia que Jesus pode não ser o seu primogênito agora, nesse momento? Jesus pode não ser seu primogênito. Ser o que eu digo? Irmão primogênito, aliás. Irmão primogênito. E aí eu quero investir um tempo agora para nós vamos estudar de novo. Nós estudamos já está com muito tempo e eu, de vez em quando, falo alguma coisa muito rápido, né? Vamos entender a primogenitura, um pouco de primogenitura, para nós entendermos que Jesus é o nosso primogênito. Já vou falar logo o que nós vamos estudar e aí
Nós vamos só ver os textos para comprovar. Irmãos, o primogênito é aquele que leva a responsabilidade do pai perante os irmãos. Ele é responsável pelos irmãos dele, mais novos, e ele presta conta disso com o pai. Que coisa poderosa, hein? Aí a gente entende a oração de Jesus. Jesus, no João 17, lembra da oração sacerdotal? Ele não chega para Deus e diz, olha, eu fiz o que o Senhor me mandou. Eu dei a eles a palavra que tu me destes. Pastor, mas eles não eram naquele momento ainda irmãos. Meu irmão, eles estavam sendo projetados para serem filhos. Só não estava ainda concluído o plano de salvação, mas a impressão no coração deles da pessoa de Jesus estava em pleno andamento. Em pleno andamento. Tanto é que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, vocês um pouco me vereis, um pouco não me vereis. Jesus está falando da morte e a ressurreição. Mas eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro consolador. A palavra consolador no capítulo de João 14, consolador é aquele que supre, aquele que completa. Naquele momento, quem é que estava completando e suprindo? Jesus. Quando ele subisse aos céus, o Espírito Santo faria tudo o que ele fez. Então, mesmo não estando ainda o plano de salvação concluído, já estava em andamento a transformação dos discípulos pela convivência com o unigênito do Pai. A convivência com Ele. Irmãos, dá vontade de parar tudo e ir para um quarto orar, não dá não? Dá ou não dá? Ou é só eu? Ô Senhor, tem misericórdia. Passei vergonha agora. Você não entendeu não? Não dá inspiração para buscar Deus, sim ou não? Dá inspiração. É esse tipo de estudo que nós estamos buscando cada vez mais, cada dia. E Deus tem nos abençoado com pessoas que têm vindo aqui no púlpito. O número grande de pessoas, não vou citar nome, né, irmãos? Eu fui citado do discipulado, esqueci alguns do discipulado, depois fiquei constrangido. Enfim, né, fui inventar de citar o nome do discipulado naquele dia do batismo, né, quem eu dava discipulado. Faltou, gente. Mas assim, nós entendemos que isso é o que deve nos nutrir. Eu estou aqui buscando porque eu preciso ser transformado. E sob que ótica? Dos batistas? Da denominação? Não, irmãos, é sob a ótica da pessoa de Jesus. Eu estou aqui lendo, pastor, eu estou com sono, mas eu já estou lendo em pé porque eu sei que eu preciso ler. E eu não vou cessar de buscar essa transformação. Então, eu tenho que entender de primogenitura. Se eu não entender sobre primogenitura, fica difícil. Porque eu não vou conseguir identificar se eu realmente sou irmão de Jesus. E se eu sou irmão, ele, como primogênito, ele é responsável por mim. E ele, como responsável por mim, ele também ordena sobre mim. Olha só, por que eu vou ler a palavra de Deus? Porque essa é a orientação do primogênito sobre os irmãos, a fim de que ele seja. Ele pode não ser, irmãos. Quando? Quando o crente olha para a Bíblia e diz, isso aqui eu não vou cumprir não. Não, isso aqui também não dá. A palavra do primogênito não está sendo recebida. Os irmãos entenderam? Veja bem, para visualizar isso, vamos vislumbrar aqui rapidamente Jacó e seus filhos. Quando você vê lá no campo o que aconteceu com José, você vai descobrir muita coisa. Quem era o primogênito? Quem lembra aí, irmãos? Quem era o primogênito? O primogênito era... Hein? Não. Rúben. Olha aí. Era Rúben. Rúben era o primogênito. Ele permitiu tudo o que aconteceu. Venderam, irmãos, venderam José. Quem era que era para ser responsável de cuidar e zelar pelos irmãos?
Rúben. No entanto, queriam matar o irmão. Queriam matar. E tudo aconteceu no final venderam. Não mataram, mas venderam. Foi ser escravo no Egito. E aí você já conhece a história. E eu quero ler com você agora, vamos para o Antigo Testamento, Deuteronômio primeiro. Deuteronômio. Não, Deuteronômio não, vamos ler Gênesis 49. Gênesis 49. Todo mundo encontrou? O que nós estamos vendo agora? Nós estamos estudando sobre a primogenitura. A fim de entendermos, quando Paulo explicava, irmãos, é que nem lembra daquilo que eu falei sobre dízimo aqui? Né? O pessoal às vezes fica olhando para os evangelhos e reclamam, você vai encontrar alguém reclamando, mas Jesus quase não falou sobre dízimo. Irmãos, esse assunto já era mastigadíssimo na época de Jesus. Por quê? Porque todo judeu conhecia a lei e sabia muito bem das suas obrigações. E aí a gente quer que lá tenha tudo que para nós não é comum. Não vai ter nunca. Não tem. Quer conhecer sobre dízimo? Leia o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus só cita o dízimo. Ele olha para os judeus, para os religiosos, diz, olha, vocês dão o dízimo da hortelã e fazem bem, só que não é só isso. Em outras palavras, Jesus deixa claro assim. Ele está fazendo o que ali? Esse assunto eu não vou bater cabeça com vocês não, vocês sabem e fazem. O que Jesus estava dizendo? Isso aí está certo, está beleza, ninguém questiona. Porém, tem outras coisas que vocês largam fora. E aí, irmãos, para a pessoa no Novo Testamento ser dizimista, você já deve ter encontrado essa história, parece que ela tem que ver a repetição do que no Antigo Testamento ensina. Tem que estar no Novo Testamento. E de preferência em todos os livros do Novo Testamento. Desculpa a risada, mas eu estou rindo do ser humano, que é complicado e Deus tem tanta paciência, Deus nos ama, irmãos. Não é? Se fosse eu e você, talvez, você lançaria um raio sobre a cabeça já na terceira vez, ou na segunda, ou na primeira, né? Mas graças a Deus que nós não somos, não estamos no controle, pelo contrário, o Senhor Deus é que está no controle de tudo. Oh, aleluia. Oh, bênção maravilhosa, né? Eu estou dizendo isso, irmãos, com humildade, declarando que de nós mesmos não vem nada de bom. Só de Deus é que vem tudo de bom. Glória a Deus, eu recebo, né? Gênesis, eu falei Gênesis o que mesmo para você? Oh, Senhor, tem misericórdia. Vamos lá, Gênesis 49, versículo 3, versículo 2, desculpa, faltou eu aqui, só um instante. Versículo 2 diz assim, vamos ler o verso 1 também. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que há de acontecer nos dias vindouros. Só um instante aqui, irmãos. Nesse momento aqui, Jacó já está para partir, né? Está velhinho, e ele reúne os filhos para dar uma bênção sobre cada um e uma declaração profética. Aí no verso 2, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a palavra ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as minhas primícias de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Turbulento como as águas, não será mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai, subiste à minha cama e a desonraste. Na verdade, a resposta, quero aqui dar uma ênfase aqui, né? Na hora foi falado aqui, qual foi o outro? Foi citado, na verdade, depois foi transformado, se eu não me engano, foi Manassés mesmo. Manassés, não foi o que você falou, Alain? Você falou quem?
justamente. Benjamim é 8. Mas depois, por causa desse pecado de Rúben, um dos filhos de José se torna o primogênito. Aí eu confundi aqui, pensei que você estava falando desse episódio. Ou seja, estaria certo, mas antes de tudo aconteceu essa passagem. O que Jacó disse aqui sobre o filho dele, irmãos? O Rúben, ele se envolveu intimamente com uma das esposas de Jacó. Subiste à minha cama e maculaste. Como assim? Jacó tinha 4 esposas e Rúben se envolveu com uma delas, e isso foi um pecado que ele cometeu. Claro, né? Um pecado. E ele perdeu o direito da primogenitura por causa disso. Perdeu. Eu quero observar com você aqui, né, eu poderia aqui ler outro texto, como por exemplo, 1 Crônicas. Abra aí, 1 Crônicas, capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Primeira Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Os filhos de Rúben, a descendência de Rúben, né? Ele continuou tendo filhos e sua descendência fluiu, mas a primogenitura lhe foi tirada. Diz o texto, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, era ele o primogênito, mas quando desonrou a cama de seu pai, a sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não pôde ser contado como primogênito. Embora Judá fosse mais poderoso entre seus irmãos, e dele tenha saído um líder, a primogenitura foi de José. Aí segue o texto, né? Foram Enoque, Palu, e aí segue os nomes aí da descendência de Rúben. Qual é a ênfase que eu quero dar aqui? Aqui nós temos mais informações. A primogenitura, por causa do pecado, foi perdida. Por que foi perdida? Como que um primogênito, já que o primogênito tem que responder pelo pai, você vai encontrar você vai estudar o nome sobre primogenitura, você lança esse tema para você estudar. Você vai encontrar que a primogenitura era algo de todas, ou a maioria das nações, tá? A maioria das nações adotava o formato de primogenitura, tanto é que quando Deus matou os primogênitos do Egito, rendeu que eles não suportaram e liberaram o povo, porque aquilo foi o fim, aquilo foi a destruição, a aniquilação de tudo quanto se pode imaginar. Você imagina, é o primogênito que continua o nome da família, as famílias não se desfaziam. As famílias, tanto é que Israel, ela leva o nome do pai até centenas de anos, até hoje. Qual é o nome da nação? Israel. Israel é o nome do pai. Quando nós estudamos a primeira vez sobre isso, nós vimos que Egito é o nome de uma pessoa. Como é que começou o Egito? Eram as terras do Egito. Isso está mais na tradução linguagem de hoje, tá? Você vai encontrar lá as terras do Egito. A gente não percebe o que a gente está falando. Mas as terras tinham uma propriedade e era uma pessoa. Quando o texto bíblico diz as terras do Egito, nós hoje imaginamos um ambiente geográfico. É ou não é? Sim, no mapa, as terras do Egito. Assim, claro. Não, mas no texto bíblico que cita a primeira vez, no texto de Gênesis, as terras do Egito, Egito é um homem. Egito é um homem. Assim como as terras de Israel
é Deus entregando ao povo de Israel, porque ele prometeu a Israel, o pai da nação, disse que entregaria. Então, as terras eram dadas por aliança. Quando Deus disse, olha, eu vou tirar as terras de Canaã e darei a você, Israel. Por que as terras de Canaã foram perdidas? Os cananitas e todos os povos, os heveus, jebuseus, os perezeus, e aí tem uma lista lá. Por que foi perdida? Lembra quando nós estudamos isso? Nós vimos que as terras de Canaã era uma pessoa, e que perdeu o direito de ser um líder, porque Canaã era descendência de Cã. Lembra o Cã? Um dos filhos de Noé. Ele desonrou seu pai, e por ter desonrado, ele agora seria servo de seus irmãos. E o irmão primogênito era Sem, dos 3 filhos de Noé. O Sem, dele veio a nascer um homem chamado Abrão, né, no começo. E dali Deus promete, eu vou dar a você e a sua descendência a terra que você está pisando. E aí, o entendimento que nós temos, quando o primogênito, ele assumia a casa de seu pai, ou por velhice, ou porque o pai já tinha morrido, ele assumia a liderança dos irmãos e a capacidade para levar o nome do seu pai por gerações. Se abre a mente ou não se abre? Vamos aplicar para o Novo Testamento. Cadê o texto ali, gente? Deixa o texto aí, não pode não? Dá problema? O texto de Romanos, pode deixar aí até o final. Obrigado. O verso 29. Vamos lá. O versículo 29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, como que eu vou me relacionar com o primogênito? Ele, como primogênito, ele vai levar o nome do pai adiante. Jesus levou ou não levou o nome do pai como uma bandeira? Na cruz ele declarou o quê? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus é ressuscitado, os anjos chegam lá e o ressuscitam. Jesus, quando fala com os discípulos, declara para eles, assim como eu havia falado, tudo isso tinha que acontecer. Jesus é ressuscitado pelo Pai. E o reino é de quem? O reino que está proposto é o reino de Deus. Que o primogênito responsável pelos seus irmãos. Agora, o que vai acontecer se os irmãos do primogênito não ouvem a palavra do primogênito? O que vai acontecer, irmãos? É o que você tem visto. O reino não aparece. Os escândalos dão lugar às pessoas maldizerem a igreja, porque é o que elas conhecem a igreja local. Não, fulano é crente? Não. Não. Aí a pessoa, por isso que eu não vou para a igreja, ó, tá vendo aí? Porque aquela pessoa que diz que é irmão de Jesus não ouve a voz do primogênito. O primogênito, ele zela pelos seus irmãos e ele responde pelos seus irmãos a Deus. E aí você entende o sentido, mais uma vez, de nós orarmos em nome de Jesus. Porque Jesus é o quê? Ele é o nosso primogênito. Quando nós falamos com Deus, nós falamos, olha, Senhor, assim como o Senhor enviou Jesus, e Ele é responsável por mim, e é em nome dEle que eu estou falando. Quando você diz isso, você está dizendo, eu respeito a autoridade do primogênito. Irmãos, esse ensino abre a nossa visão. Abre a visão. Por quê? Se eu olho para a Escritura e repudio uma parte da Escritura, não me submeto,
eu estou deixando me submeter ao primogênito. Veja bem, vamos relembrar aqui, porque isso tem que ser relembrado. Jesus é o verbo que se fez carne. Mas a palavra sempre ecoou em todas as gerações. Quando você lê lá, e haja luz, lembra do ensino? Quem é que está falando ali? É o pai ou é o filho? Haja luz é o filho. Você lembra de quando nós estudamos aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. O versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. O termo lá é Elohim. Elohim significa, numa tradução mais comum, Deus Trino, né? Tem uma outra tradução, mas eu estou parafraseando para nos ajudar aqui a entender. Elohim significa que era mais de um ali. E quem era? O Espírito Santo, está claro. Deus, está claro. Mas a voz que ecoou é o verbo, é a palavra, que nós chamamos de verbo na tradução. Na tradução do texto para português, onde está escrito palavra, na nossa tradução, o correto é colocar verbo. Mas no texto grego é palavra. Então, o Evangelho de João, quando diz, no princípio era a palavra, que palavra? A voz que ecoou, a voz que ordenou. Nós temos a manifestação do próprio Deus, pessoalmente, em alguns episódios da Bíblia. Quando vem falar com Moisés, ali é o próprio Deus, tanto é que o monte fumegava. Então, o próprio Deus, ele veio e desceu para vir falar com o seu povo. Nós temos que compreender as 3 dispensações, né? A primeira dispensação, no Antigo Testamento, a ênfase é a pessoa de Deus. No Novo Testamento, a segunda dispensação, a ênfase é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E a terceira dispensação é quando o Filho subiu ao céu e agora o Espírito Santo é que está realizando todas as coisas junto à igreja. Então, as 3 dispensações. Quando nós observamos que o verbo se fez carne, o autor está dizendo, a palavra que ecoava e que ordenava, ela se fez uma pessoa e ela habitou entre nós. E agora não era mais uma mensagem por meio de um profeta. Agora ela se fez carne e se tornou gente igual a gente. No sentido de ter um corpo e nascer na terra, como homem. E aí, irmãos, nós começamos a compreender o seguinte. Assim como um homem perdeu a primogenitura, o contrário disso aconteceu. Por que Rúben perdeu a primogenitura? Por causa de má conduta. Jesus teve má conduta, irmãos? Não. Ele se tornou de unigênito a primogênito. Por quê? Porque dele, mediante a fidelidade até a morte de cruz, foi idealizado um plano para, segundo a sua imagem, ser levantado milhares e milhões de filhos. E esses filhos estão debaixo de uma ordem, que é a pessoa do primogênito. Por isso que o Evangelho, a Bíblia, irmãos, ela tem que apontar para Jesus sempre. O Antigo Testamento todo está apontando para Jesus, que viria a nascer. O profeta que mais profetizou sobre o Messias, sobre o nascimento de Jesus, que é o Cristo, foi o profeta Isaías. O Antigo Testamento, Gênesis, todos os livros da Bíblia apontam para traços do Messias. Todo o Antigo Testamento estava apontando para o grande evento que nós lemos nos 4 evangelhos.
E os 4 evangelhos mostram esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tudo para que eu entendesse, ele é o Filho principal de Deus, que por ser o primeiro e único, ser o unigênito do Pai, ele agora passou a ser primogênito, porque eu me reconciliei com Deus, e eu agora sei como agradar a Deus. Como é que eu sei que vou agradar a Deus? Como que eu vou agradar a Deus? Eu olho para o Filho, e eu entendo que assim como Deus proferiu, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Por que Deus fez isso? Por que ele repetiu isso? Porque ele queria deixar claro a todas as pessoas, olhem para ele. Eu cito muito esse texto aqui, mas não tem como falando desse assunto, né? E sempre querendo deixar claro a autoridade de Jesus. Em Mateus 17, a transfiguração, qual é a fala de Deus a respeito? Este é o meu Filho amado. Quando Deus aparece numa nuvem, ele fala por meio ali daquela experiência, as vestes de Jesus se tornam brancas, e a voz que ecoou da nuvem disse: esse é o meu Filho amado, a ele, completa aí pessoal, ouvi, a ele ouvi. Então por que eu tenho que ouvir? Por que Deus não disse, vocês me ouçam, hein? Porque Deus estava pondo em prática um plano perfeito. Plano perfeito, irmãos. Me diz, é muita inteligência de Deus, né? Deus é tremendo, irmãos. Ele manda uma pessoa, o seu filho. O filho convive. E ele ainda dá uma palavra, dando autoridade a ele ouvir. Por que a ele ouvir? Porque ele era primogênito. Seria na prática após a ressurreição. Mas ali já estava atuando como no ofício. Claro, Jesus é sacerdote, Jesus... Enfim, irmãos, eu estou citando aqui um item dos muitos. Você vai encontrar os nomes de Jesus, tem quase 50 no Novo Testamento. Eu estou citando um. Aliás, ele é também chamado do primogênito dos mortos, né? Por quê? Porque ele foi o primeiro que morreu e a morte não pôde segurar, então ele voltou da morte, mas voltou com a vida eterna que é dispensada, liberada sobre todo aquele que crê. Todo aquele que se torna seu irmão recebe o que o primogênito tem. E aí vamos ler, para finalizar, Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, versículo 15. Deuteronômio 21, versículo 15, diz assim, ó: se um homem tiver 2 mulheres, todos estão comigo? Deuteronômio capítulo 21, versículo 15. Se um homem tiver 2 mulheres, todos estão comigo, irmãos? Vamos lá? Vamos ler então. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama, e a outra a quem não ama, e as 2 lhe derem filhos, e o primogênito for o que ele não ama, for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da que ele não ama, desculpa, eu li errado aqui, preferindo ao filho da que ele não ama e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer o primogênito, o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir. Porque aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Eu sei que você, quando lê um texto desse, acha esquisito, né? Como eu também achei logo no começo, mas é só esquisito se você não entender como é que acontecia. Havia casos de pessoas que casavam e não conseguia ter afeição àquela senhora? Havia.
Qual é um dos maiores exemplos? Jacó. Jacó, ele trabalhou por 7 anos. E aí, no dia da lua de mel, o pai delas colocou lá no quarto a outra, que era a mais velha, que deveria casar primeiro. Enganou Jacó. E havia outros motivos que alguém assumiu uma mulher. Havia muitos outros. Então poderia acontecer de que para ter geração, a pessoa ali assumia um compromisso, mas o que pesava mais era o nome e a missão de geração. Então, aquela pessoa podia ter uma situação lá que ele não tinha a mesma afeição por uma esposa pela outra. Lembrando que nesse período os homens tinham mais de uma esposa e, é claro, devidamente casado, devidamente assumido ali com todos os cuidados que deveria ter para uma esposa. Nesse texto, a lei vai dizer o seguinte: você não invente de priorizar, porque aqui você ama, teve um filho depois, e aí porque você tem um partidarismo ali, você vai priorizar o filho daquela que você tem uma afeição maior. A lei estava deixando claro que o mais velho deve receber a porção dobrada. Agora, por que porção dobrada? Porque ele teria a responsabilidade sobre seus irmãos. Irmãos, aqui esse princípio é muito forte, muito interessante. Esse princípio, não é outro texto que não fala. Por exemplo, quando você vê Elias, qual era o seguidor de Elias? Eliseu. Eliseu era como se fosse filho de Elias. Tanto é que os outros filhos são chamados filhos dos profetas. Eles estavam de longe de Elias. E pelo contrário, ao invés de estarem junto com Elias, eles estavam contrários ao propósito de Eliseu. O que eles diziam para ele? Sabes que o teu Senhor será tomado? Você está sabendo que você não vai ter mais a quem seguir? Em outras palavras. E aí Eliseu dizia o quê? Sim, eu sei, mas calai-vos. Meus irmãos, só um andava com aquele que seria levado para a glória, que era Eliseu. E andava firme. O Senhor enviou Elias para Jericó, ele foi. Enviou Elias para tal lugar, ele ia. Todo lugar ele ia grudado com Elias. Até que Elias disse, olha, pede-me o que tu queres, será feito. Aí diz, que eu tenho a porção dobrada. Irmãos, o termo porção dobrada é um termo usado para primogenitura. O texto dá a entender o quê? Eliseu se sentia o filho principal de Elias. E ele se porta como primogênito de tal jeito que quando Deus leva Elias embora para a glória, levou vivo, ele se torna um primogênito dos seus irmãos, porque ele faz até uma escola de profetas. Está lembrado? E eles eram cabeça duras, hein, irmãos? Se você ler, eu morro de rir de alguns episódios. Um deles era aquele do Machado. Eles vão lá fazer a construção da escola de profetas. Aí eles estão lá cortando a madeira, um desavisado vai lá para perto da água, o machado cai dentro da água. Aí, nesse texto, é um dos textos que eu considero assim, hilários assim. Aí tem um grito de repente. Ai, era emprestado. Eu morro de rir lendo aquela parte. Acho muito legal. E aí o profeta, mas como assim? Não, era emprestado, eu perdi. Não é mensagem, não pegue nada emprestado, procure ter, né? Mas sempre acontece alguma coisa, né, irmão? Não é de hoje, a Bíblia já diz. Aí é aquele milagre que o machado flutua, você conhece o texto. Irmãos, tem os traços de primogenitura ou não tem? Tem. De onde que ele tirou esse negócio de porção dobrada? Elias, irmãos, não tinha nada. Elias, ele não tinha propriedade, ele era um profeta, irmãos. A roupa era uma roupa de couro.
não é nem tecido, era couro mesmo, tá bom. Ele não tinha nada, mas era cheio do poder de Deus. E aí Eliseu, olha para ele e diz: Senhor, a tua herança só vai me deixar esse poder que o Senhor Deus tem na tua vida, que eu receba a porção dobrada. Irmãos, não era uma ambição, mas era, no meu entendimento do que eu estudei a respeito, é uma linguagem de primogenitura. E aonde Eliseu, ele se porta como o filho principal e primeiro. E se porta como o irmão primogênito de seus irmãos, porque ele depois cuida deles. Se você vai estudar quem eram os filhos dos profetas, eram pessoas igual a Eliseu, que não andavam com Elias, porque ele iria partir. Então eu quero deixar claro para você aqui, isso para mim é uma figura do Cristo também, tá? Novo Testamento. Para mim é uma figura. É uma figura. Mas como assim? Porque essa tem sido a missão de Jesus conosco. Jesus, irmãos, é o nosso modelo. Ele é o primogênito que vai adiante de seus irmãos e que é responsável por eles e que tem autoridade sobre seus irmãos. Quando eu comecei dizendo, será que você é irmão de Jesus e ele é seu primogênito? Se você não olha para Jesus como modelo para a sua vida, se você vive bem sendo distante da pessoa de Jesus, você não pode dizer que é irmão dele e ordenado por ele. Nós precisamos, irmãos, cair em si. Nós precisamos de ter consciência do que se trata Romanos 8:29. Eu preciso entender que tudo que está na Escritura deve moldar a minha vida. E se eu não consigo, então eu vou me derramar em oração, em jejum e oração, para que Deus transforme a minha vida. E transforme como? A imagem do seu Filho. Não é segundo o formato do nosso tempo. Irmãos, aqui mesmo em Angra aconteceu, né? As pessoas numa determinada igreja, quem contou isso foi a pessoa que era da igreja, né? Mas as pessoas subiam de terno e conforme os visitantes fossem chegando de terno, o recepcionista ia levando lá para o púlpito e tinha direito a dar uma palavra. A pessoa pegou o microfone na hora dele e aí revelou que ele não era crente. Ele havia se vestido como crente, pegou uma Bíblia para ver se a igreja era séria mesmo. E aí, infelizmente, o rapaz até revelou que inclusive era até feiticeiro. E ele foi ali só para saber como é que era. E ele chegou no púlpito, pegou o microfone. Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, com todo respeito, eu não estou criticando nenhuma denominação, tá, irmãos? Vista a sua melhor roupa, vá para a igreja. Mas, infelizmente, nós vivemos um tempo que ser cristão, em alguns lugares, basta estar de terno. Que pobreza nossa, não é não? Eu pergunto, Elias seria recebido nos nossos cultos? Não seria. Eu estou falando nos nossos, assumindo, junto com os nossos irmãos que estão assim. Aqui na igreja eu creio que seria. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Nós temos entendimento que pode chegar aqui como for, nós vamos receber. Mas se a aparência de ser crente, ungido, abençoado, é andar de terno, uma hora dessa nós vamos passar uma vergonha, como foi o caso daqueles irmãos. Eu gostaria muito de crer que isso foi uma história inventada, mas não foi, aconteceu. E por quê, irmãos? Porque o nosso modelo não é uma vestimenta, mas é o caráter, é as características do filho. É a pessoa dele convivendo entre as pessoas. E isso é o que Deus espera de nós cristãos. Meus irmãos,
Quando Jesus proferiu a palavra dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, aquilo era uma linguagem de primogenitura. Por quê? Porque o primogênito, ele tinha autoridade sobre os irmãos. Jesus estava falando com os discípulos. O primogênito tinha todo o respaldo do Pai. E Jesus conquistou toda a autoridade na terra novamente. A autoridade que foi dada a Adão sobre a terra e que foi perdida quando ele ouviu a voz das trevas. Lembra quando o Senhor disse para Adão a respeito, ele dominará sobre os peixes do mar, e tem uma lista, né? Vai ser Senhor aí sobre a terra. Aí perdeu essa autoridade, Jesus reconquistou essa autoridade. E Jesus proferiu: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, ide pelas nações e fazei discípulos, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho. Olha aí, que eu vos tenho mandado. Não vou abrir o texto, todo mundo já conhece, não é? Mateus 28, versículo 19 em diante. Ensinando todas as coisas, é linguagem de primogenitura ou não é? O primogênito não ordenava sobre seus irmãos? O primogênito não é a imagem que nós devemos almejar para as nossas vidas? E essa imagem só existirá se nós entendermos a voz de Deus manifesta por Jesus Cristo. Então, quando eu leio isso, e aí Jesus diz: eis que estou convosco até a consumação do século, isso é uma linguagem de primogenitura. Por que é a linguagem de primogenitura? O primogênito, ele está junto com os irmãos. Rúben estava junto com os irmãos lá no campo. E ele ordenava, só que quem fazia corretamente era José. Isso é um outro assunto, mas eu quero dar ênfase aqui, que aquela é uma linguagem de primogenitura. Se eu sou irmão de Jesus e não o reconheço como autoridade, se leio o texto bíblico e não me submeto, eu sei que eu estou fora, mas não me submeto, eu estou caminhando contrário à lei da primogenitura. Jesus é o primogênito sobre a minha vida. Ele é o modelo que Deus quer transformar a minha vida. Eu vou olhar para Jesus e vou buscar a Deus para que eu seja conforme o Filho. E assim, meus irmãos, o nome do Senhor será glorificado. Fique de pé, vamos orar. Meu Pai, nós oramos pedindo misericórdia sobre as nossas vidas, toda dureza de coração que tem existido em nós, todo o mal que às vezes tem liberdade, porque temos áreas que precisam ser transformadas, libertas, entendimento contrário ao Senhor que precisa ser lançado fora, que precisa haver arrependimento. Pai, dai-nos o arrependimento que nós precisamos para genuinamente vivermos de acordo com a Tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós, ministra o nosso coração, realiza em nós a Tua vontade, quebra em nós tudo que tem que ser quebrado, Pai. Meu Pai, nós te pedimos, Pai, revele aos nossos corações tudo em nós que precisa ser lançado fora, tudo que nós precisamos nos arrepender ainda, Senhor, que fazemos, pensamos e não temos ciência de que isso não era para ser assim. Te pedimos misericórdia, meu Deus, pedimos que o Senhor nos transforme de glória em glória, que o Senhor nos dê anseio pela Tua presença, anseio pela Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua face, e que cada dia mais venhamos a ter, Senhor, profundo arrependimento em nossos corações, e que a nossa vida genuinamente seja, Senhor, segundo a imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma